Nara, tudo bem com vocês? Tudo bem. Olá, terceiro ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui é o professor Bruno e eu estou com muita saudade de todos vocês. Mas antes de começarmos nossa aula de hoje, peguem seus livros, muita atenção e prepara que lá vem a aula. As plantas ou vegetais são seres vivos muito importantes para a vida aqui no planeta, pois elas fornecem alimentos a muitos animais, os quais também, por sua vez, servirão de alimento. Elas, como os demais seres vivos, também nascem, crescem, desenvolvem-se, podem se reproduzir e morrem. As plantas apresentam uma variedade imensa de formas e se adaptam a diversos ambientes. Assim, há plantas terrestres, há plantas aquáticas e também plantas aéreas. As plantas terrestres são aquelas que vivem na terra, já as plantas aquáticas são aquelas que vivem na água. Já as plantas aéreas, não é que elas vivem no céu, tá bom, gente? Mas elas vivem presas a galhos de outras árvores e de outras plantas. Então, aqui, um exemplo de planta terrestre é a mangueira. Um exemplo de plantas aquáticas é a Vitória régia. E um exemplo aqui também de plantas aéreas, lembrem, plantas aéreas não vivem no céu, tá bom? Elas vivem presas em galhos de outras árvores, tá certo? Como o caso aqui dessa orquídea. Então, terceiro ano, as plantas são consideradas seres vivos produtores. Por quê? Porque elas produzem seu próprio alimento e não precisam se alimentar de outros seres vivos para poder ter energia. Mas e aí, como é que acontece? Gente, é simples. Acontece esse processo chamado fotossíntese, tá bom? Que é quando a planta vai produzir seu próprio alimento. Mas como? Gente, observem bem essa ilustração. A raiz, ela vai absorver, no caso essa planta vai absorver a água e os sais minerais do solo. Por sua razão, aqui as folhas elas vão retirar o dióxido de carbono que há presente no ambiente e a energia, vão absorver energia luminosa, que é a energia solar. E nesse processo, onde ela absorve esse dióxido de carbono, ela acaba liberando oxigênio para o ambiente, tá certo? E nesse mesmo processo, ela acaba produzindo o seu próprio alimento, tá certo? Para lhe dar energia para ela realizar suas funções. Os seres humanos, eles obtêm muitos benefícios das plantas. E elas fazem parte da nossa alimentação e também servem como fonte de matéria-prima. Por quê? Dessas plantas, nós extraímos madeira, não é isso? Materiais para a fabricação de papel e carvão também, tá certo? Conseguimos substâncias para a produção de medicamentos, para fazer chás, não é isso? Mas, gente, há plantas que são tóxicas, tá certo? E podem causar danos a nós, seres humanos, e até aos animais, tá certo? Aí aqui eu trouxe um exemplo de plantas tóxicas. Aqui, por exemplo, a arruda, a azaleia, a hortênsia, jasmim-manga, o olho de cabra, a mandioca brava, mamona, copo de leite, tulipa, antúrio e lírio da paz. Então, terceiro ano, algumas dessas plantas aí são tóxicas se você ingeri-las. E outras dessas plantas também, elas são tóxicas caso você toque nela, tá certo? Você pode até desenvolver uma alergia, uma coceira, tá certo? E aí, terceiro ano, vocês sabiam que existem plantas carnívoras? Mas aí vocês perguntam, ô tio Bruno, mas o senhor acabou de falar que as plantas produzem seu próprio alimento? Então, gente, é o seguinte, essa planta aqui, essa planta carnívora, ela também produz seu próprio alimento através da fotossíntese, tá certo? Ela não precisa se alimentar de outros seres vivos para sobreviver. Mas é o que acontece. Ela captura esses insetos, tá certo? Para complementar os seus nutrientes, tá certo? Mas que, se essa planta não se alimentar de insetos, ela vai continuar viva, tá bom?
deixa eu explicar o que acontece. Aqui no interior dessa planta, ela exala meio que um cheiro bem parecido com açúcar, tá certo? E acaba atraindo os insetos aqui para o interior. E quando esses insetos estão aqui no interior, ela simplesmente fecha, tá certo? Ela fecha e prende esses insetos aí. Interessante, né, gente? O que é que vocês acharam dessa planta? É Dionéia o nome dela, tá bom? Então, turma, existem vários e vários tipos de plantas, tá bom? E todas elas são formadas por várias partes que lhes permitem, que deixam a planta se desenvolver e completar o seu ciclo de vida. Na maior parte, as plantas são formadas por raiz, caule, folha, não é isso? Fruto e flor. Tá bom, gente? Mas vale lembrar vocês que não são todas as plantas que possuem essas estruturas aqui que vocês estão vendo, tá bom? Mas a maioria das plantas, sim, possuem essas partes. Agora vamos observar as principais funções de cada parte desta planta. Então, gente, a raiz ela dá suporte à planta e é responsável pela retirada de água e sais minerais presentes aqui no solo, tá bom? Geralmente ela cresce sob o solo, então aqui para o interior do solo, e geralmente ela não fica visível, tá bom? O caule é responsável por sustentar as plantas, né? Isso, e também eles transportam a água e os nutrientes para toda a planta, tá bom? O que acontece? A raiz, ela retira água e sais minerais aqui do solo e enviam para o caule. E o caule é quem transporta toda essa água e sais minerais para toda a estrutura da planta, tá bom? Gente, as folhas é uma das partes mais importantes da planta, tá certo? Por quê? É nela onde o alimento da planta é produzido e também é por elas que ocorre a grande parte da respiração dessa planta. A flor é o órgão de reprodução das plantas e geralmente ela é colorida e perfumada. Os frutos se originam das flores, tá bom? E eles podem ser carnosos, como a manga e a goiaba, ou podem ser secos também, como as vagens de feijão. São os frutos, gente, que guardam as sementes, tá certo? E geralmente essas sementes elas dão origem a outras plantas. Então, turma, por hoje é só. Mas vamos lembrar que nós temos um compromisso, nós temos atividade no livro, tá certo? Nas páginas 239 e 241. Por isso, bons estudos, muita concentração. Qualquer dúvida podem falar comigo, tá bom? Então é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.